Bom dia, gente! Nós vamos a mais uma aula. Que você ainda não sentou, tome o seu lugar. Rapidinho, rapidinho. Mas tá faltando alguém, não tá? Oi, oi. Opa! Oi, Erlen, tudo bem? Tudo bem, sobe aí, Rafael. Eu tô aqui por baixo. Não quero subir não, vou ficar aqui por baixo hoje. Vou conversar aqui com um pouquinho com o pessoal, tá? Contato mais com o povo. Isso mesmo. Que eu gosto do contato, entendeu? Eu gosto de conversar com o pessoal. Tem um povo distante ali de mim, estão lá em cima, por quê? E hoje o pessoal Não tá mais no sei. fundão, né, Rafael? Tá tudo ali, Tá todo mundo assim. sentou mais no fundão. Eu não sei o que aconteceu, Terlen, ó. Mas deixa eu te falar uma coisa. Mandaram mensagem pra mim, ó, ontem perguntando: ei, que negócio é esse? Vai ter averiguação? Não vai ter e tal, não sei o quê. Isso, aquilo, outro. Gente, não é que vai ter hoje? Vai ter hoje sim, vai ter hoje. Hoje vai ter uma averiguaçãozinha, né, Terlen? Isso mesmo, e você que veio com coragem aí, com garra, tá sentado, se preparou muito bem, ó, parabéns. Acordou cedo, o pessoal chegando aí, podem sentar. Só que é o seguinte, antes da nossa averiguação, antes da nossa aula, antes de tudo, eu acho que a gente tem que começar fazendo uma coisinha um pouco mais dinâmica, assim. Isso mesmo. Eles têm que refrescar a memória. Isso, para descontrair, ficarem calmos. Vocês estão bem? Vocês tomaram café? Acho Tomaram que não. café? Pode dar metade falando que não. Mas é o seguinte, a gente vai fazer a nossa, como é que eu posso dizer assim? O refrescar de memória, Isso né, Bela? mesmo. O refrescar de memória de vocês, da primeira, da segunda aula, e um pouquinho do que a gente vai falar hoje também, né? Isso mesmo, e você que quer tirar aquele 10 na nossa averiguação, que estudou, se preparou, é bom participar, vai ser uma ajuda. Muito importante você prestar atenção nas perguntas, Isso. nos comentários. E aí, vamos ver. Deixa eu pegar um negócio aqui. Já sabe o que vai ter, né? Por isso que eu falei que eu quero ficar com o povão aqui. Eu prefiro ficar embaixo. Prefiro ficar andando um pouquinho aqui. Ó, como vai funcionar? Eu vou jogar essa bola aqui. E o carinha lá do áudio, ele vai colocar um som. Quando parar o som, a pessoa que estiver com a bola vai ter que responder uma pergunta. Não se esquenta, não se preocupa. Não precisa ficar me olhando com essa cara, tipo, ai meu Deus, o que eu faço? Eu não estudei. Acontece. Mas ó, se eles prestarem atenção na revisão, né, Terlen? Sim, é muito importante você prestar atenção. Prestar atenção vai conseguir lembrar de tudo que nós falamos, de tudo que você leu. Tá muito fácil, não precisa ficar nervoso. Mas é muito importante participar nesse momento. Prestou atenção nas perguntas da nossa revisão? Já tem quase 99,999% de chance de você tirar um 10. Beleza? Então vamos começar? Bora começar? O pessoal aí lá de cima, eu só tô observando. Eu acho que eu vou lá em cima, ó. Eu não vou nem levar a bola, só vou levar o microfone. O que tu acha da ideia? Joga pra lá a bola, Rafael. Começa por lá. Beleza? Vamos lá, pessoal do áudio aí. Então, ok? Sonzinho? Sonzinho, qualquer música. Já? Vamos lá? Vai sair. Glória, glória, aleluia. Aê, gostei. Vamos lá. Vamos começar com esse lado aqui, ó. Cuidado aí, hein, gente. Não vamos querer matar ninguém, não. Não é 5 cortes aqui, não, tá? Só pra jogar pra cima. Olha lá! Joga a E bola, eu falo, joga. Pode jogar. Só Joga pode a bola. parar quando a música parar. Solta quando a música parar. Oh, Vai, Halima. joga. Vai, Halima. Volta. Vamos lá. Opa. Foi aqui. Não. A música parou aí. Deixa de graça. Pode levantar. Vai lá. Vamos Recado pra aprender todo mundo. juntos Pode dar o recado. Não sei, não. Ajudem ela. Quem souber aí. Quem souber pode ajudar. Pode ajudar. Vamos lá? Pergunta, Terlen. Responda, em que momento do seu ministério o apóstolo Paulo chegou na cidade de Éfeso? Segunda viagem. Na segunda viagem? Foi? Vamos ver se foi na segunda viagem? Resposta?
Segunda Na viagem. Já falou que não segunda sabia. viagem, olha só, parabéns. Eu não sei. Isso aí o pessoal estuda, Mas vamos lá? Vamos lá de novo? Agora presta atenção na bola, não quero ver ninguém levando bolada não. Vai passando, vai sorrir. Tira o caderno de cima. Pra cima, bola, vai. Opa! Segura aí, Wanderson, por favor. Obrigado, vamos lá. Tudo bem? Diga seu nome para todo mundo. Raimunda. Dona Rai. Vamos lá com a Dona Rai aqui. Vamos lá. Verdadeiro ou falso? Éfeso era uma cidade portuária, localizada na Palestina e conhecida por abrigar o maior templo do mundo antigo, o Templo de Ártemis. Ou Verdadeiro ou Ártemis. falso? É isso? O que é? Verdadeiro. Tem certeza da... Ixi, tá rindo por quê, mulher? O que aconteceu? Verdadeiro, gente? O que Falou vocês verdadeiro, acham? Ela falou verdadeiro. Vocês acham que é verdadeiro? Vamos ver a resposta? Vamos lá. É falso, gente, porque Éfeso estava localizada na Ásia Menor Ásia e Menor. não na Palestina. Presta atenção aí, na Ásia Menor, hein? Não temos atenção. Vamos Próximo. pegando as informações. Vai passando a bola. Vai, Thiago. Bate muito forte. Não é futebol não, Thiago. Opa! Não foi no marido, não foi na mulher aqui, ó. Dessa vez, vamos lá. Pode levantar. Eu deixo. Vamos lá? Pergunta, Terlen. Verdadeiro ou falso? Em sua primeira visita à cidade de Éfeso, Paulo pregou durante 2 anos na sinagoga. Verdadeiro. Verdadeiro, ela falou com convicção. É Eu verdadeiro? não falei nada aqui. O que vocês acham? Verdadeiro ou falso? Falso. Olha, a Maria diz Olha que é aí. falso. Vamos ver? Falso. Ele não pregou na primeira viagem missionária. Ele passou pouco na primeira visita lá, que foi em sua segunda viagem missionária. Ele não passou muito tempo. Ele só passou a ensinar na sinagoga na sua segunda visita à cidade de Éfeso, que foi na terceira viagem. E ele não passou 2 anos ensinando lá. Ele passou aproximadamente 3 meses. Passou 2 anos ensinando na escola de Tirano. Tirano. Isso mesmo. Vamos à próxima pergunta. Vamos lá, pode passar a bola. Vai lá, Emerson. Ei. É bom que eu nem saí do lugar. Foi na mulher, agora no marido. E foi em ti mesmo. Tô te marcando ali, ó, pessoal. O pessoal tá todo mundo contra vocês aí. Pode levantar. Vai, pergunta, Terlen. Durante quanto tempo o apóstolo Paulo ficou ensinando na escola de Tirano? Facinho. Ainda agora ela falou, Demos a cara. dica Se ainda há tu pouco. errar, se tu errar, ainda agora ela falou. Quanto tempo? 2 anos, Tem certeza disso? mais ou menos. Mais ou menos ainda, ela acabou de falar. 2 anos, pode passar, isso mesmo. Olha aí, 2 anos. Se tiver essa pergunta na prova, você já sabe que é 2 anos, né? Não que vai ter. Cadê? Vai. Vai. Ei, Lucas! O que tu queria fazer com a bola, cara? Pode levantar, Lucas. Vamos lá, Terlen. Pergunta pro Lucas aqui. Responda, quais foram os 2 cooperadores que Paulo deixou na cidade de Éfeso após a sua primeira visita? Tá fácil. 2 cooperadores, 2 nomes muito famosos. Um é Priscila e Áquila. A mãe soprou aqui do lado, que eu falo logo. Opa! Falou que a mãe soprou. A mãe gritou, Áquila. Áquila e Priscila, muito bem. Vamos à Áquila e próxima. Priscila, certa resposta. Vamos lá, passar a bola de novo. Vamos lá, pra frente aí, ó. O celular quase que cai. Vai, Anderson. Passa. Aqui, ó. Tô de olho. Não se esconda não. Eu tô falando que os de olho sentam junto, aí eles marcam uma pessoa e só dão, entendeu? Só dão. Mas vamos lá. Terlen, pergunta. Em sua terceira viagem missionária, Paulo ensinou durante quanto tempo na sinagoga de Éfeso? Ela falou também.
Demos Quanto a dica tempo? ainda há pouco. Na sinagoga. Na sinagoga. Eu achava. Eu tô confusa, né? Mas eu acho que foi Eu também tô confuso aqui, eu não sei nem o que eu... 3 anos. 3 anos? 3 anos? Dá pra confundir. Dá. Vocês acham que foi 3 anos? Alguém sabe? Ajuda ela aí. Ajuda aí. Alguém sabe? Alguém chuta? Quanto? A dona Raquel ali que soprou pro Lucas falou que é 3 meses. 3 meses? 3 meses? Dá pra confundir, né? 3 meses, gente. 3 meses ele 3 passou meses. ensinando na sinagoga. 3 meses, 3 anos, dá E pra passou confundir. mais tempo ensinando na escola de Tirano, porque ele não encontrou apoio, ele encontrou resistência lá por parte dos judeus e dos outros que ouviam, né? Então ele passou apenas 3 meses ensinando na sinagoga. Então, quanto tempo Paulo passou ensinando na sinagoga? Vamos falar todo mundo junto. Quanto tempo Paulo passou ensinando na sinagoga? Se tiver essa pergunta na prova, vocês vão saber responder? É melhor mesmo, porque eu tô dando toda a resposta aqui. Vamos lá! Passa a bola! Vai de volta! Eita! Oi! Opa! Já se entrega logo. Hein? Vamos lá. Tudo bem? Você tá bem? Ela nem quis falar, ela só fez... tá bem. Vamos lá. Verdadeiro ou falso, Éfeso era a principal cidade da província da Ásia Menor, considerada o corredor do mundo. Verdadeiro. Verdadeiro. Ela Olha, falou ela com falou convicção. com convicção, até Que eu isso? aqui. Me Verdadeiro. arrepiei todinho aqui quando ela falou. Essa expressão corredor do mundo era porque era um ponto central onde todas as embarcações passavam por ali para ir para a Europa, ao Oriente, tinha que passar por Éfeso, e ela também era cortada por estradas. Então, isso contribuiu muito para a expansão do evangelho e ela estava assim, situada na Ásia Menor. Verdadeiro. Verdade. Agora vamos fazer o seguinte. Taca a bola aí de novo, que eu vou pegar outro, que eu vou lá pra cima. Pode tacar, solta o som aí, solta o som. Cabeça da Nayara, na cabeça da Nayara. Vai, Thiago, vai, Thiago. Oi, seu Rico. Igor, segurou a bola, Igor. O Igor segurou a bola. Tá vendo? Ele pensou, respondo, não respondo? Não, não respondo. Vamos lá, Terli, Tem que pergunta. responder, Igor. Responda. Cite 2 resultados após o episódio em que o homem endemoniado atacou os filhos de Seva. 2 resultados. O resultado é que eles disseram que não conheciam, eles conhecem Paulo, né? Mas não conheciam eles. E o resultado é que eles foram espancados e outro eu esqueci de lembrar. Ó. Peraí, ó. Cite 2 resultados após o episódio que o homem endemoniado atacou os filhos de Seva. O que aconteceu depois que aconteceu isso? Depois que eles foram atacados, espancados. O que resultou isso nas pessoas que presenciaram esse momento? Oi, produção, é isso? Ah, o nome de Jesus ficou glorificado. Estão soprando pra ele aqui, eu não sei quem é. Eu não sei quem falou. Mas tá certo, ela, isso aí? Correto, tudo que ele Olha falou aí. está correto, Que mas pode passar a resposta. O principal é que toda a cidade ela foi tomada por um grande temor. Após esse episódio, todo mundo ficou com o coração bastante temeroso com o nome de Jesus. E também, o nome de Cristo foi engrandecido, as pessoas se arrependeram dos seus pecados. O que ele falou está correto, né? No momento lá, foi exatamente isso que aconteceu. Mas o nosso foco foi como isso contribuiu para que o evangelho fosse pregado, para que o coração das pessoas fossem quebrantadas para receber a palavra. Então, Verdade, agora eu tô aqui em cima. Opa! Me teletransportei, tô cansado. Agora vai ser o pessoal da galeria, eles têm que participar também, né, Tela? É isso aí, vamos lá, O ver. pessoal da galeria tem que participar. Empolgação do pessoal Ó, da galeria. Pera aí, pra carinha do som. Só falar um negócio pra vocês. Se vocês fizerem eu subir esse negócio à toa e jogar a bola lá pra baixo, todo mundo tiver aqui em cima, né, já zera a prova deles, que eu tô cansado. Joga entre vocês, pelo amor de Deus, não joga pra baixo não. Pode acertar alguém lá embaixo, tudo bem? Joga entre vocês. E olha o teto que é baixo. Vamos lá? Vai! Joga pra cima, joga pra cima. Pra cima. Isso. Aê!
Foi o Bruce. Foi o Bruce. Foi o Bruce. Vem cá, levanta aí, Bruce. Ai. Vamos lá. Responda. Cite um aspecto que tornava Éfeso uma cidade estratégica para a expansão do evangelho. Facinho, demos a dica ainda há pouco. Como dito na pergunta anterior, Éfeso era considerado o corredor do mundo. Olha aí. Que isso, hein? O pessoal aqui de cima Prestou atenção na pergunta anterior, tá prestando atenção na revisão. Vamos lá, resposta? É isso mesmo. Ela era considerada o corredor do mundo. Para ir da Europa ao Oriente passava por lá. A maioria das rotas marítimas passavam por lá, as embarcações, os navios paravam, era uma cidade portuária. E também ela dava acesso a todas as províncias da Ásia por meio de estradas, como nós vimos em uma aula. Não apenas aos outros lugares do mundo, mas as províncias localizadas no interior da Ásia, que não dava para chegar através de navios por lá, mas sim por estradas. Correta resposta. Beleza, vamos mais uma aqui em cima? Vamos lá, joga! Ô, Jô, vai, Jô, vai, Jô! Vai, Jô, vai, Jô! Vai. Pega lá! Vai ser tu! Foi tu! Foi o último. Vamos lá, deixa eu subir aqui. Pode ficar em pé. Cite seu nome. Deleon. Deleon. Não entendi, mas é isso aí. Vamos lá. Pergunta, Derley. Cite os dois eventos. Cite os dois eventos que contribuíram para que o evangelho se expandisse para além de Jerusalém e até os confins da terra. A convenção de Cornélio e o início do ministério do apóstolo Paulo. Muito que bem. Isso, hein? Falou com Caraca, convicção. ninguém soprou aqui em cima. Deu pra ouvir minha voz? A convenção de Cornélio e o início do ministério do apóstolo Paulo. Não foi quando o apóstolo Paulo se converteu, mas no início do ministério dele, isso contribuiu significativamente para a expansão do evangelho. Muito bem. Vamos à próxima. Cadê a bola? Cadê a bola amarela aqui? Gente, não pode esconder a bola não, vai ter revisão assim mesmo. Pode jogar a bola. É isso aí, já teletransportei de novo embaixo. Vai! Dona Rita, foi Dona Rita. Dona Rita, tudo bem, Dona Rita? Pode ficar em pé, Dona Rita. Tirar um retrato aqui. Tem fotógrafo na igreja, tem que trabalhar. Ai, peraí que eu tô cansado. Tá bem? Tô. Eu não. Vamos lá, pergunta. Verdadeiro ou falso? Paulo batizou Apolo em sua primeira visita à cidade de Éfeso, pois Apolo não conhecia sobre os ensinamentos e a ressurreição de Jesus. Ai. Peraí. Gostei da risada. Pode continuar. Olha, a amiga aqui está tentando ajudar. Pode Alguém ajudar. Alguém quer ajudar? Ajuda ela a lembrar, gente. Bem, como diz os ajudadores daqui ao lado, né? Ele falou que é falso. Será que é falso? Será que o ajudador dela tá bom? Pergunta aí do ajudador, Rafa. Ajudador, o homem da careca mais brilhante dessa igreja. Diga, verdadeiro ou falso? Acredito que seja falso, sim. Você acredita que é falso? Vamos lá? E aí, Derley? É falso. Falso! Gente. A Bíblia não relata, não determina em que momento o apóstolo Paulo se encontrou com Apolo. Mas ele também não batizou Apolo. Ele batizou outros discípulos. A Bíblia cita que assim como Apolo não conheciam o mandamento de Jesus, do ide de Jesus, sobre a ressurreição, sobre os ensinamentos. Eles eram tementes. Então, que o apóstolo Paulo batizou Apolo é falso. Correta Falso, resposta. falso. Vamos lá? Vamos continuar? Solta o som. Aí pra vocês de novo. Rapaz, ainda vamos. Vai, Danilo, tira logo da senhora, Danilo. Tá jogando pra onde? Quem foi? Foi seu Hudson, não foi? Jogou pra lá, ninguém. Vocês estão espertos, né? Ninguém pegou. O som parou, ninguém tocou. Vai lá, seu Hudson. Honre aí esse
Responda. Oi. Quanto tempo Paulo passou em Éfeso durante sua segunda viagem à cidade? Segunda viagem, não a primeira. A segunda. 2 anos? Tem certeza que foi 2 anos? Ele falou assim, 2 anos? Certeza? Vamos lá? Aproximadamente 3 anos. 2 anos ele passou ensinando na escola de Tirano. Ele ensinou uns 3 meses na sinagoga, Poxa, mais uns 2 anos, e o tempo total é aproximadamente 3 anos. E é isso aí, pessoal. Prestem atenção agora, que nós vamos no que vai ser falado. Fiquem tranquilos. Prestem atenção nas perguntas, nos comentários. E eu tenho certeza que vocês vão sair bem. É isso aí. Agora a gente vai continuar, né? Vamos para a nossa aula de hoje. E eu já fiz um funcionário hoje. Tá de bom tamanho já para o resto da semana. Kate, é contigo? Oi, som, agora. Bom, então agora nós vamos concluir o assunto da nossa prova. Gente, ainda não acabou, tá? Ainda tem mais um assunto, então hoje você não pode dormir na aula. Tem que ficar ligado aí para as últimas informações que você vai ter para a nossa provinha, então fique atento. Então, como nós vimos ao longo das nossas aulas, vimos também agora na nossa revisão, a cidade de Éfeso, ela era a cidade romana mais importante da província da Ásia. Ela era considerada pelo Império Romano como a capital da Ásia. E no final ali do 1º século, ela se tornou uma das 4 cidades mais importantes de todo o Império Romano. Só para você ter uma noção aí da grandiosidade dessa cidade. E no campo religioso, a igreja cristã em Éfeso, ela se tornou uma das mais influentes igrejas cristãs do 1º século, sendo superior até mesmo às igrejas de Jerusalém e à igreja de Antioquia da Síria. E nós vimos que a igreja cristã ali no 1º século, ela iniciou em Jerusalém, né? Então era uma igreja importante. E vimos também lá, quando a gente viu Atos, que a igreja de Antioquia da Síria era a base ali de onde o apóstolo Paulo e seus companheiros saíam para as suas viagens missionárias. Então, ambas essas igrejas eram muito importantes. Ainda assim, a igreja de Éfeso foi superior a elas. E Éfeso, ela tinha várias características. Era uma cidade com várias características, como nós já vimos. Uma delas era ser uma cidade portuária, né? Ela era ali o principal porto da Ásia Menor. Aqueles que queriam adentrar a uma cidade da província, eles teriam que passar por Éfeso primeiro. Então, daí você imagina o grande fluxo de pessoas que passava ali por aquela cidade, né? Era gente indo, vindo, era uma movimentação muito grande. Uma outra característica é a presença de um mercado chamado Ágora. Esse mercado, ele ficava ali ao lado daquela rua principal que nós vimos na aula passada, e é ali que os ourives, os artesãos, eles faziam a comercialização dos seus produtos. Então, como passavam muitos viajantes por ali, aquecia ali a economia com o comércio no mercado. Mas uma das características mais marcantes da cidade de Éfeso era justamente a presença da magia, do espiritismo, do culto pagão. E nós vimos que o culto que era mais disseminado ali na cidade de Éfeso era justamente a adoração a Diana, que é como ela era conhecida pelos romanos, ou Artemis, como era conhecida pelos gregos. E a cidade de Éfeso, ela era referência no mundo no culto a essa deusa. Inclusive, esse culto ali naquela cidade, ele era tão grande, ele era tão assim importante, que até mesmo a economia da cidade era aquecida pela venda das imagens e pelo culto, a adoração a essa deusa. E na aula passada, naquele tour que nós fizemos pela cidade de Éfeso, você teve uma pequena noção da grandiosidade do templo de Diana, que ficava ali naquela cidade. Esse templo, gente, ele era conhecido por todo mundo naquela época.
viajantes de outras cidades iam até Éfeso para fazer a adoração a Diana, porque ali era o principal lugar de adoração a ela. E ele era é considerado inclusive uma das maravilhas do mundo antigo, né? Nós vimos ali que até hoje tem as ruínas do templo de Diana, e pelas ruínas já fizeram a reconstrução gráfica ali de como ele era, e você viu quanto ele era grande e impotente, né? E ele era conhecido por todo mundo, e por esse motivo, ao longo da história, houve muitos saques ao templo, houve incêndios a esse templo, e mesmo assim, depois que ele era atacado, os efésios, eles reconstruíam o templo novamente, eles reformavam, faziam tudo o que era necessário, justamente porque eles tinham muito zelo por esse culto à deusa Diana. E a história diz que atrás das colunas do templo ficavam oferecendo sacrifícios a Diana. E além disso, ali naquela região do templo, também ficavam as sacerdotisas de Diana. Essas sacerdotisas, elas se prostituíam como forma de adoração à deusa. E dessa prostituição, que era um culto para elas, muitas engravidavam, e como elas não podiam ficar com as crianças dentro do templo, elas abandonavam essas crianças pela cidade. Ou seja, o culto ali a Diana, né, essa forma de culto, prostituição, gerava muitos órfãos. Então, a família ali na cidade de Éfeso não tinha muito valor. Eles abandonavam as crianças, tinha muitas crianças, muitos órfãos abandonados ali pela cidade. E é por esse motivo que na carta aos Efésios, nós vemos Paulo frisando ali sobre a relação de pai e filho, e também falando que Deus é o nosso pai. Porque a gente tem que entender o aspecto ali cultural. Primeiro que pai e filho, para eles, abandonavam crianças, então não havia essa relação. Depois, era uma cidade completamente matriarcal. Todo mundo ali naquela cidade vivia em função da deusa, em obediência à deusa, fazendo o que a deusa queria, se sacrificando pela deusa, tudo pela deusa, tudo pela deusa. E quando Paulo ele apresenta um outro Deus, ele mostra um Deus que é pai, que é todo-poderoso, mas que ainda assim se sacrificou pelos seus filhos. Então você vê aí o contraste que houve entre Deus e a deusa que eles estavam acostumados naquela sociedade. E o templo, ele era a base da vida daquele povo. Além de ser um local de adoração, né, de culto lá, de sacrifícios, das sacerdotisas, como nós vemos, ele também era considerado um banco, porque as pessoas achavam que o templo era um local seguro para eles guardarem dinheiro. Então também era considerado um banco. E além de tudo, por suas grandes dimensões, alguns dizem que partes do templo eram considerados refúgio para criminosos. Cometeu um crime, foge para o templo. Quer guardar dinheiro, foge para o templo. Adoração, templo. Venda de imagens, templo. Então tudo ali estava direcionado ao templo. E a adoração a Diana, ela ocorria o ano todo. Era sem parar. Todo tempo o pessoal ali adorando Diana. Mas na primavera, ali entre os meses de março e maio, as mulheres acreditavam que era um período de fertilidade. E por esse motivo, elas andavam ali nos arredores do templo com os seios à mostra e com túnicas curtas, porque elas tinham a intenção de atrair os homens, se entregar aos homens e oferecer sacrifícios, tudo como uma forma de adoração à deusa Diana. E assim, gente, lá dentro do templo, por esse motivo, aconteciam orgias, porque era livre, entendeu? As mulheres ali com os homens, um do lado do outro, aquela coisa desse jeito mesmo. Então, orgias aconteciam dentro daquele templo. Então, você vê aí que dentro do templo acontecia de tudo, né? Até orgias. E isso era uma coisa que, apesar de pra gente parecer, nossa, credo, que horrível,
Era muito comum ali na cultura grega, nas cidades que eram influenciadas pela cultura grega, esse tipo de culto, esse tipo de adoração. Então, para eles era normalzaço. Além disso, dentro do templo, também havia eunucos. E esses eunucos, eles estavam ali no templo com a função de recitar oráculos e de cantar louvores na hora que estavam oferecendo sacrifícios à deusa, né? Então, tinha de tudo, né? Tinha o pessoal fazendo orgia, tinha os eunucos cantando, então era uma coisa assim bem, né? E em todo o Império Romano, não há relatos de uma cidade com um culto voluntário maior do que o oferecido a Diana, ali na cidade de Éfeso. Ninguém precisava obrigar as pessoas a oferecer o culto, a fazer o que a deusa queria. Era voluntário, as pessoas queriam fazer aquilo, as pessoas tinham amor, tinham alguma coisa, queriam fazer, elas prestavam a tudo pela deusa, era uma coisa que estava dentro, entendeu? Elas iam e faziam tudo, era natural. Ninguém nem cobrava, que nem a gente cobra meditação, nem isso tinha. Nem cobrado, não tinha cobrança, não tinha nada. Todo mundo queria fazer aquilo, entendeu? Era um culto totalmente voluntário ali, a deusa Diana. E, gente, quando a gente vê isso, a gente percebe a mudança que Deus fez naquela cidade. De uma cidade idólatra, corrompida, imoral, para uma cidade com uma das igrejas cristãs mais importantes do primeiro século. É isso que Deus faz. Longe de Deus, o resultado é esse, né? Impressionante como aquela cultura se tornou uma cultura promíscua porque estava exatamente longe dos ensinos do Senhor. Talvez você já ouviu falar de um filósofo, historiador, geógrafo, Estrabão. E era um grego, na verdade. E ele teve grande participação para a humanidade, porque ele deixou um tratado sobre os costumes dos povos da sua época. E ele viveu de 64 a.C. a 25 depois de Cristo. E quando ele fala a respeito da cidade de Éfeso, ele dá uma informação muito interessante. Ele descreveu que Éfeso como o maior centro de mercado exterior que havia na Ásia. E não fica difícil de nós entendermos o porquê. Até mesmo você já deve ter percebido, né, que a localização, o principal porto da região estava em Éfeso. O fato de ser o corredor do mundo, da Europa ou do Oriente, chegando na Ásia, passar por Éfeso. Tudo que saía da Ásia, que ia para a Europa ou para o Oriente, passava pela cidade de Éfeso. Ela estava interligada por terra com todas as outras cidades da província da Ásia, não é? Até aprendemos que por isso que se tornou estratégica para o ministério do apóstolo Paulo. E exatamente por isso que ela se tornou um centro de mercado exterior, comércio, né? Comércio, isso é que quer se falar aqui, era um verdadeiro comércio. E ali nós observa-se naquela cidade que eram vendidos, por exemplo, objetos feitos com... Eu estou em Éfeso ou estou no mutirão? Adquira a Deus, hein? É apenas 5 denários, 2 por 10, hein? Tá bom. E na verdade, gente, essas miniaturas eram fabricadas em Éfeso e, por incrível que pareça, o comércio religioso era muito forte na cidade, extremamente forte. Isso movimentava a economia da cidade. E réplicas da deusa, do templo, né? Do templo também era comum você encontrar essas réplicas. Isso movimentava de uma forma impressionante o comércio da cidade, no que nós falamos a respeito do turismo religioso. Agora, olha o que é interessante. Não era apenas o comércio religioso que predominava ali na cidade de Éfeso. Como ela era a principal cidade de saída ou de entrada para a Ásia, nós observamos
outros... Venha comprar algumas joias, tem tudo aqui para você, em memória da deusa Diana. Compre agora, pode levar um denário, um por um denário. Um denário, um? Isso, baratinho. E o que é aquilo ali? Vinho e perfume. Vinho e perfume. É um, é? Um denário, pode levar tudo. Tu tá parecendo uma cigana, olha. Tá baratinho. Olha só, e é boa de venda mesmo, olha, vendendo tudo, tá? Aguenta aí a tua mão. E, gente, olha o que é interessante. Esses produtos, eles não eram confeccionados na cidade de Éfeso, mas nas cidades que faziam parte da província da Ásia. Mas eram comercializados na cidade de Éfeso. Para você ter uma ideia, vinho era muito forte na Filadélfia. Né? Você conhece as cidades da Ásia Menor, as 7 principais cidades, e Filadélfia tinha maior produção de vinho. Já Laodiceia tinha produção de unguento, esse unguento que fazia-se o perfume, não é? E ao mesmo tempo também tinha um pó frígio que era utilizado para a confecção de um colírio conhecido mundialmente. Então vinha de Laodiceia, de Filadélfia, de Tiatira, de outras cidades e era comercializado ali na cidade de Éfeso. E olha que é interessante, gente. Troquem as suas moedas. Troque as suas moedas, eu falei. Dracma por um denário. Todas as moedas sério? de todas as cidades. Olha só, e por incrível que pareça, sabe aonde acontecia isso aqui? Adivinha? No templo. Lembra Jesus, os cambistas, né? No templo em Jerusalém. Então isso aqui acontecia no templo. Era, na verdade, um comércio livre em toda a cidade, inclusive no próprio templo de adoração a Ártemis, para os gregos e Diana para os romanos, acontecia esse processo de o cambista, né? Troca de moedas. Olha que interessante, para você ver como tudo funcionava naquela cidade. E muito obrigado por vocês terem participado, viu? Muito obrigado. Só não vou comprar esses colares, mas obrigado, tá? E olha só que interessante. Lá no livro de Atos, capítulo 19, verso 19, ele diz assim, muito interessante essa passagem. Grande número dos que tinham praticado ocultismo reuniram seus livros e o queimaram publicamente. Calculando o valor total, este chegou a 50.000 dracmas. Desta maneira, a palavra do Senhor muito se difundia e se fortalecia. Olha o que é interessante. Daqui a pouquinho, nós vamos mensurar esses 50.000 dracmas para fazer sentido esse texto. Mas olha só o que é interessante. Não apenas era uma cidade idólatra. O ocultismo, que é a mesma coisa que feitiçaria, que é a mesma coisa de mexer com coisas sombrias, diabólicas, tomava de conta da cidade de Éfeso. Para você ver, não é? Uma nação, um povo longe de Deus, espera-se de mal a pior. Agora, o que é interessante é ver como a graça de Deus transformou essa cidade. Gente, isso é impressionante. Nós observarmos esse poder transformador do Evangelho, ao ponto de essa cidade extremamente idólatra, essa cidade com prática do ocultismo, né? E praticava essa feitiçaria, ela se tornou para o cristianismo uma das principais cidades de expansão do Evangelho no primeiro século. Foi de Éfeso que o apóstolo Paulo alcançou toda a província da Ásia. Isso nos impressiona, e nos impressiona a tal ponto que nós observamos que entrou em colapso o comércio de objetos, né? De objetos de homenagem à deusa, de objetos do templo, entrou em colapso.
Entrou em colapso também a prática do ocultismo, ao ponto de reunirem os livros e todos serem queimados, e o valor dos mesmos 50 mil dracmas. O diabo ele não fica satisfeito quando a palavra de Deus começa a transformar um povo. E é nesta hora que Lucas registra uma confusão na cidade de Éfeso. Uma tremenda confusão. Tu vai aonde? Rapaz, eu tenho um negócio ali, aconteceu uma situação no templo, eu tenho que ir lá ver o que é. É curioso, hein, bicho? Mas tu vai pra onde? Calma, manazinha. O que tá acontecendo aqui? Eu não sei, ele tá indo, eu tô indo também. Ah, tá, entendi. Bora comigo. Entendi, né? Parece os curiosos, não é verdade? Acontece esse negócio, todo mundo para pra ver, não é? Mas é interessante que exatamente foi isso que aconteceu, tá? Essa realidade, dessa curiosidade toda, ela não é só nossa não, já vem de antigamente. O que aconteceu? Demétrios, que era ourives, que fazia miniaturas de prata, incomodado com a expansão do evangelho, não porque o evangelho estava se expandindo, não porque a adoração à deusa estava diminuindo, mas porque não estava vendendo nada. Gente, olha como é impressionante. O evangelho chegou na cidade de Éfeso de tal forma que as pessoas pararam de comprar aquilo. Não só na cidade de Éfeso, mas na Ásia Menor toda, que as pessoas já não procuravam mais essas relíquias, porque elas entenderam que é Jesus Cristo que nos salva, aquilo não tem poder nenhum. Olha o que é interessante. Então gerou um grande tumulto na cidade de Éfeso, e um tumulto que foi pegando proporções enormes, que por 2 horas... No teatro, que reunia aproximadamente 25 mil pessoas, ficaram gritando, né, em homenagem à deusa, o nome da deusa, e isso gerou um grande tumulto que foi apaziguado até que as pessoas foram para as suas casas. Mas o que nós enxergamos aqui, com tudo isso, é que a palavra de Deus é transformadora. Quando o evangelho chega no lugar, ele transforma. Por causa da determinação, porque é interessante que o apóstolo Paulo fala quando escreve em 2 Coríntios, que em Éfeso, ele enfrentou feras. A perseguição do apóstolo Paulo não foi uma perseguição simples. Se ele enfrentou feras, é porque ele foi jogado a uma arena para lutar contra elas. Mas não era o momento daquele homem ser levado, pelo contrário, ele continuou de forma destemida a pregar o evangelho. E esse evangelho transformou aquela cidade, e daquela cidade alcançou toda a Ásia Menor. Olha o poder de Deus agindo. Por causa da coragem de uma pessoa. Gente, o evangelho, ele transforma vidas. Nós não podemos ser os mesmos antes e depois de Jesus. Quando Jesus entra em nossas vidas, é preciso observar, é preciso notar uma transformação, assim como aconteceu naquela cidade. E para você entender melhor sobre essa questão dos dracmas, 50 mil dracmas, o valor, mensurar, vamos aprender um pouquinho sobre as moedas antigas usadas no Novo Testamento? Rafael, nos explica aí, Rafael. Oi, é isso aí. Vamos aprender um pouquinho sobre essas moedas, porque uma coisa eu tenho certeza, gente. Quando vocês vão ler, vocês veem lá que pagou não sei quantas dracmas, não sei quantos denários, não sei o que, os talentos. Que é isso? Eu, sinceramente, eu tenho um pouco de... Quando eu vou ler assim, eu fico meio assim com o texto, eu tento entender o que é aquilo, aí depois do nada, eu vou ler o mesmo texto em outra versão, aí tá lá, moeda de prata, já troca. Já não é mais o dracma lá, nem um denário, já é uma moeda de prata. Meio aí confuso, fica um pouquinho né? difícil. Olha só,
Em vários textos nós lemos a respeito dessas moedas, que é dracma, talento, denário, moeda de prata, e hoje nós vamos esclarecer aqui. Eu também esclarecer para vocês aqui um pouquinho disso, para que vocês possam entender. Porque imagina, vocês aqui em Manaus, aqui em Manaus, aí vocês vão ali na taberninha comprar um suco natural. Aí chega lá... Mas deixa eu perguntar uma coisa, é Del Valle esse suco? É Del Valle é bom. Propaganda aqui. Patrocínio. Mas ó, tu chega lá na taberninha, compra lá o suco Del Valle aqui do Pastor Antes, que é topzão. Aí tu chega lá e dá, sei lá, R$20 o suco. Aí o cara chega e te dá $5. Aí tu fica tipo olhando pro dólar. Aí tu olha eu dei R$1. Aí o dólar. Aí tu vai embora pra tua casa. Aí tua mãe vai e fala, vai ali não sei o que, compra tal coisa e te dá em euro. Tu não ia se perder? Tem que saber o valor de cada coisa, né? Quanto vale pra ti? A gente já se perde no real, né? A gente já se perde no real. Meu Deus, tá certo o troco e fica quando a mulher lá do caixa, ali do supermercado Rodrigues, toda vez que ela faz assim pra mim, eu chego lá no caixa, aí ela fala, tu tem R$5? Aí eu falo, tenho. Ela, então tu me dá 5 mais 2 que eu te dou o troco que é 10. Aí eu fico tipo... Tá. Não é assim não, viu, gente? Aí eu pego e vou embora, fico pensando. Certo, não. Dá aí quando eu vou, chego em casa, eu vejo que não é... Aconteceu um pequeno erro, entendeu? Um pequeno erro que eu não entendi. Mas é isso, vamos esclarecer para vocês o que é, né, Terra? O texto aqui, o episódio em que o pastor narrou, eles falam que os livros queimados tinham em torno de 50 mil dracmas. Então vamos nesse ponto. Dracma era uma moeda muito utilizada desde o período helenístico até o momento em que o Império Romano dominou ali. O período helenístico foi depois da... Quem gosta de história aí, quem está antenado a isso, foi depois da morte do Alexandre o Grande e se estendeu até o período em que as igrejas estavam se formando no primeiro século. E essa moeda circulava ali pela Península Grega, pelas ilhas... ali pela ilha de Chipre, de Malta, toda aquela região ali da Ásia, do Oriente, essa moeda circulava. E nesse período, na Antiguidade, existiam 4 moedas, como o Rafael falou. Você ia e não era que nem hoje que nós pagamos com uma única moeda. Naquela região circulavam outras além da dracma. Tinha a moeda oficial do Império Romano, que era o denário, tinha as moedas gregas. E todas essas moedas, elas gregas principalmente, a maioria era produzida, que eles utilizam o termo cunhadas, né? Da cunha, daquele formato, elas eram cunhadas, elas eram produzidas na cidade de Tiro e de Antioquia. Inclusive, nós vamos ver que tem uma moeda que ela tem uma homenagem à cidade de Tiro. Além dessas moedas básicas que a Terno falou aí, que circulavam na cidade, tinha também alguns caras que eram os governadores das províncias. O que eles faziam, pastor? Eles faziam bem assim, ó. Gosto do pastor. Vou fazer uma moeda em homenagem a ele. Faça uma moeda em homenagem a ele. Mas faz e me dá. Moeda Anderson Libório. Chega lá, coloca a carinha dele lá, pá! E começa a circular na cidade. Porque o governador da província, ele tinha sua autonomia, ele poderia fazer esse tipo de coisa. E essa moeda, ela poderia ter o mesmo valor de um denário, poderia ter o mesmo valor de uma dracma. Por isso que em alguns textos... o autor ele não deixa ao certo o que é, assim, se é ou se não é, porque o valor da moeda é muito parecido. Então, se vocês verem alguma, João Ferreira de Almeida, pode estar lá, moeda de prata, ou uma dracma. Aí vai ver lá, outra coisa, outra versão, NVI, NTLH, tá? Uma moeda de prata, ou uma dracma, vice-versa, trocando. Porque os valores eram muito próximos. E os caras lá da província, os que mandavam lá e tal, eles sempre faziam isso, umas moedas em homenagem ao pai que faleceu, o grande imperador, ou até mesmo, eu quero uma moeda em homenagem, então coloca aí, bota para circular. Isso mesmo, nós vamos a seguir ver algumas dessas moedas. É importante ressaltar que essas moedas elas eram produzidas em cobre, ouro, prata ou latão. E a dracma, ela era uma moeda de prata, mas existiam outras moedas de prata também, ela não era a única. Cada moeda, ela pesava cerca, essa moeda, a dracma que nós estamos focando no momento, aproximadamente 4,3 gramas de prata. É importante ressaltar que no início, que começaram a comercializar, no início da história, as pessoas utilizavam da prática de escambo. Chegava aqui, eu tinha um saco de trigo e eu queria
comprar uma cabra. Aí o Rafael dizia, mas são 2 sacos de trigos. Aí eu vinha e trazia e trocava. Só que com o tempo, percebeu-se a necessidade de que eu queria comprar eu tinha um saco de trigo, ele tinha uma cesta de maçã. Nós queríamos um valor mais quebrado. Não seria justo eu pagar uma saca de trigo por umas poucas maçãs. Então, eles começaram a produzir as moedas. Só que no início essas moedas elas eram pesos, eram padrões de medidas. Ou seja, eu tinha uma forma chamada cunha, uma bisnaga, e nela cabia aproximadamente 4 gramas. Então eu preenchia ela de ouro. Eu tinha uma moeda que eram 4 gramas de ouro. Eu preenchia ela de prata. Eu tinha outra moeda que era 4 gramas de prata. E assim surgiram as moedas. Só que assim ficava muito fácil de burlar, de criarem moedas falsas, porque era só uma pessoa pegar, na sua casa, produzir uma forma parecida, encher de um metal e dizer, olha, está aqui minhas moedas. Falsificação, já existia. Falsificação, já existia. Então, eles perceberam a necessidade de colocar um selo. E foi lá pelo século III a.C., principalmente na cidade de Lídia, que eles criaram as primeiras moedas com selo. E foi nesse momento que eles, com uma marca, com uma marca específica daquela província, que era uma forma de evitar as falsificações das moedas que não provinham do seu real lugar de fabricação. É isso mesmo. E no tempo de Jesus, a dracma e também a moeda romana, eles eram a moeda que mais circulava. E, para vocês terem uma ideia, um dracma equivalente a 1 dia de trabalho de uma pessoa, entendeu? Tipo, vamos jogar aqui uma doméstica que vai limpar lá a casa da Dona Rita. Vai limpar a casa da Dona Rita lá. A casa da Dona Rita é grande, cobrar 100 conto. 100 conto para limpar a casa da Dona Rita. Chego lá, 1 dracma. Mas tinha o quê? As províncias, tinha as variáveis, tinha as moedas que eram similares a ela. Então, a mesma doméstica que foi lá, foi limpar a casa do Abraão. É um pouquinho menor, vou cobrar 70. Não vou ter que passar roupa, não vou ter que fazer nada, vou cobrar só R$70. Aí, dava uma moeda lá equivalente a 1 dracma também. Tinha um valor aproximado, mas era um pouquinho menor. Entendeu? É 1 dia de trabalho. Assim como a dracma era a principal moeda grega que circulava, ela era equivalente, tinha um valor aproximado ao denário, que era a moeda oficial do Império Romano. E, como ele falou, equivalia também ao valor de uma diária de um trabalho braçal. Nós vamos agora aos nossos slides, que nós trouxemos umas representações, umas fotos de imagens reais que foram conservadas da época. E essa era a moeda, era o dracma, a moeda que nós estamos falando. De um lado, ela tinha ela foi produzida, foi cunhada, teve ordem de Alexandre para ser produzida, Alexandre o Grande. E do lado esquerdo aqui, nós temos a impressão do rosto de Hércules. Nós não falamos que eles costumavam imprimir uma homenagem na moeda ou sempre fazer homenagem a uma divindade, ou alguém da sua família, um patriarca, um imperador, que deu uma linhagem de imperadores. Então, nesse caso, de um lado, tem a impressão do rosto de Hércules, e tem uma curiosidade aqui, um detalhe que eu gostaria que vocês, não sei se vocês vão conseguir perceber aqui. Na cabeça de Hércules, ele tem um chapéu, mas, na verdade, é a boca de um leão que está cobrindo a cabeça dele. Conseguiram perceber? Bastante curioso, né? E do outro lado da moeda, no outro verso, nós temos a impressão do Deus, da imagem, uma representação de Zeus, segurando uma águia. Então, essa era a dracma, muito circulada, moeda grega feita de prata. Eu tenho uma pergunta aqui. Quem aqui já leu a Bíblia e viu um negócio escrito talento? Quem já viu? Talento. O que é talento? Para mim, talento era o dom e tal. Eu pensava também, olha, os nossos dons, nossos talentos, nossas habilidades. Na verdade, Jesus faz menção a isso, aos nossos dons, a nossa vida, aos nossos recursos que nós temos que utilizar para servi-lo. Mas talento também era uma unidade de medida, de peso principalmente. Não era uma moeda em si, era uma unidade de peso. Ou seja, ele equivalia aproximadamente a 35 quilos, de 35 a 40 quilos, dependendo da região e da época, porque foi variando. Assim como nós temos inflação, e hoje com R$10 você consegue comprar, não sei, 2 quilos de arroz, por exemplo, com R$10, há uns 15 anos, você comprava muito mais coisas, não era? Então, vai variando com o tempo, devido à inflação, a mudança da economia. Assim também, eram as moedas da época. E o talento, ele valia
35 a 40 quilos, ou seja, eu podia ter um talento de ouro, uma barra com 35 quilos de ouro, de prata, de bronze, dependendo do metal, era muito mais valoroso. É muito mais valoroso. Só o próximo slide. Rapidinho. Essa era a moeda de tributo, ou seja, a moeda utilizada para pagar os impostos, que é chamada de denário. Ela equivalia a dracma na época de Tibério, o segundo imperador. E do lado esquerdo nós temos a impressão do rosto de Tibério, que também era chamado de César. E do outro lado, Lívia, uma impressão Lívia, que era a mãe dele, mas também era uma referência à deusa Pax. E a próxima moeda, que era o shekel. Eu acho que é assim a produção. Steak. Steak. Eu vi no Google Tradutor, tá? Steak. Isso mesmo, em inglês. Que também era conhecido como ciclo. Era a moeda dos judeus, muito utilizada entre os judeus. Nós falamos que tinha moeda grega, moeda dos romanos, e essa era bastante difundida entre os judeus. E ela equivale a um tetracma. Assim como nós temos uma cédula de R$10, uma cédula de 20, uma cédula de 20 não equivale a 2 de 10, eles tinham também outras moedas. Então a dracma era um dia. Equivalia a um dia de trabalho braçal, uma diária, né? O pagamento de uma diária de um trabalhador. O tetracma era quanto? Tetracma, era 2? 4. Equivalia a 4 dracmas, e também tinha o de dracma, que equivaliam a 2 dracmas. Denário romano, dracma, grego. Grego, isso mesmo. Mais simples, não é? Denário romano, dracma, grego. 50 mil dracmas, era muita coisa, não é? 50. Não era muita coisa, 50 mil dracmas. Gente, para você ver como Deus transformou aquelas pessoas. E sabe o que é interessante? Vai embora não, fica aqui, cara. Quer conversar? Vamos conversar. Sabe o que é interessante? A cidade de Éfeso tem muita informação sobre ela. Mas talvez o pessoal não sabe por quê. A cidade, ela foi destruída no ano 262 a 263 da era cristã. Mas reconstruída por Constantino. Lembra de Constantino, o imperador que tornou o cristianismo a religião oficial do Império Romano? Só que no ano de 614 da nossa era, um terremoto destruiu a cidade e mudou a paisagem, né? Foi um grande transtorno. E um outro problema, o assoreamento do porto. Lembra que nós falamos? Éfeso dependia do porto. Então o assoreamento do porto fez com que a cidade fosse abandonada, pouco a pouco deixou de ser habitada. E por que que hoje nós temos muitas informações sobre Éfeso? Exatamente por isso. A arqueologia conseguiu estudar o local porque não tinham mais pessoas habitando. E descobriram na cidade de Éfeso vários templos de adoração a deuses, inclusive a deuses egípcios. Olha só que interessante. E até mesmo tinha uma adoração ao imperador que foi colocado. Você lembra quando o apóstolo João foi preso? Estava na cidade de Éfeso. E Dominiciano tinha obrigado a cultuar o imperador. E foi colocado um templo em homenagem a ele. Mas, entretanto, o maior templo, o mais significativo, era a adoração a Ártemis. Né? Esse era o maior que tinha. E ficava no centro da cidade, né? De referência. Exatamente. Tem uma provinha agora, não é? Não, não fala prova não, vai assustar o pessoal. Uma averiguação. Averiguação. Então vamos lá? É uma palavra tão boa assim, uma averiguação. Então vamos lá, Rafael. Vamos lá para nossa averiguação? Vamos lá, como vai funcionar? Vou explicar para vocês aqui. O pessoal aí de casa, vocês já sabem como é que é, sempre já foi feito com vocês também. Vocês vão entrar no link do site da igreja, direitinho, vai estar lá, assim que vocês entrarem, para vocês acessarem. Aí, no link, vai estar lá 4 informações muito importantes que vocês precisam colocar, que é o quê? O seu nome completo, beleza? O seu grupo pequeno, escreve o nome do seu líder, tem que colocar também o seu número de telefone, beleza? Essas informaçõezinhas, todas que estão com um asterisco vermelho do lado, você tem que preencher. E o mais importante de todos, que sempre tem algum probleminha em relação a isso, o seu e-mail. Você precisa colocar o seu e-mail certinho. Escreveu? Dá uma olhada. Dá uma olhada de novo, não vê se não está faltando nenhuma letra, nenhum ponto.
nenhum arroba, nenhum Y, nenhum Rox. Tem gente que coloca Rox ainda no Gmail. Não sei, mas verifica se seu e-mail está correto ou seu Gmail está correto. Porque o resultado da sua prova vai ser enviado para esse e-mail que está aí. Beleza? Aí depois não venham mandar uma mensagem perguntando se você colocou o seu e-mail errado. Você tem que colocar o seu e-mail certinho. Agora o pessoal daqui, ó. Vamos lá, vamos conversar um pouquinho. Quem tem internet no celular? Levanta a mão. Oh, coisa boa. Aleluia, glória a Deus. Pessoal com internet no celular. Aí vamos lá. O povo que não tem internet no celular, como vai funcionar? Vocês vão pegar o celular de vocês aí. A igreja, ela tá com 2 Wi-Fis. Que vai o quê? 2 Wi-Fis? 2 Wi-Fis, vamos colocar assim. Um é NIBGC 2020 e o outro é NIBGC 2020 5G. Esse NIBGC 2020 5G é para aquele povo que tem um celular um pouco mais avançado e tal, isso, aquilo, outro, que vai pegar essa internet, entendeu? Aí a gente, eu, você, meros proletariados, a gente vai usar o 2020 NIBGC normal, entendeu? E vai conectar. Caso você vai conectar agora na internet. O pessoal que não tem internet no celular. O pessoal que tem internet no celular, não se preocupa. A prova, ela é muito... Não vai roubar, não vai pegar nada da tua internet, entendeu? Não é nem uma olhada no Instagram. Vai consumir, beleza? Para fazer a prova. É pouquíssimo consumo de internet. Aí vocês vão entrar. Não conseguiu o acesso, do mesmo jeito, não conseguiu o acesso, nós temos provas impressas, que está aqui, ó, com a Kate, com a Terlen. Aí elas vão, vocês levantam a mão, não estou conseguindo. Então, beleza, pega aqui a prova impressa, pode fazer, beleza? Vocês vão ter 30 minutos para fazer essa prova. São 20 questões super fáceis. Tudo que a gente falou durante a aula e sobre a nossa revisão vai ser sobre isso. Aí agora eu vou fazer uma perguntinha para vocês. Para quem não trouxe celular, a mesma coisa. Tem prova impressa aqui, só pegar a prova impressa e fazer. Aí quem não tinha internet conseguiu conectar no Wi-Fi da igreja. Já conseguiu, levanta a mão. Tem ali 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Não estou conseguindo. Beleza, vão tentando aí, beleza? Se não conseguiu, levanta a mão e já vai pegar o impresso aqui, tá? Quem não trouxe celular também, já levanta a mão, que a Kate e a Terla estão entregando a prova impressa para vocês. O pessoal da galeria, a gente já vai subir aí com vocês, tá? Só pode começar quando colocarem o cronômetro aqui de 30 minutos, beleza? Aí vocês podem começar a prova, tudo bem? Deixa eu só entregar aqui, todo mundo vai começar junto. Vamos lá. Falta só alguns ali. E aí a gente começa. Prova fácil, cara. Prova fácil, super fácil. E você em casa também. Pega o link, manda aí para os seus amigos que estão assistindo e simbora fazer essa prova. Gente, vocês aqui embaixo também, presta atenção no seu e-mail, quem for fazer prova online, beleza? Presta bastante atenção no seu e-mail, pelo amor de Jesus, por favor. Tudo bem? Pessoal aí da galeria, vocês conseguiram acessar? Todo mundo ok da galeria, olha. Beleza, o pessoal aí da mídia vão estar colocando o link do site da igreja no grupo de líderes e vão estar encaminhando, tá? Quem não tiver dificuldade de achar aí, mas é só colocar nibgrandecircular.com. Tranquilo, você vai achar. Já tá? Beleza, já tá lá, tá tudo tranquilo. Vocês aqui da frente conseguiram? Vamos lá começar? A senha? Tá pedindo senha, Ebert. Não tem senha, não. Esquece aí esse negócio que tu tinha senha salvo no teu celular aí. Vamos lá. NIBGC 2020, NIBGC 2020 5G. É um dos dois. Não deu certo? Vai para a prova escrita. Terla e Kate. Tranquilo, beleza? Vamos lá? Galeria, tem alguns que querem prova escrita lá em cima. Aí tu pode entregar para alguém. Entrega para o Chico, leva lá para cima. Beleza? Vamos lá começar? Todo mundo? 1,
Cronômetro. 30 minutos. Coloca aí o cronômetro. Pode começar. Aí você aí de casa, que está fazendo a provinha, você pode começar e se embora. Vocês aí embaixo, qualquer dúvida, pergunte para Jesus. Ele irá responder. Oi. Todas as questões são de marcar. Aí tem algumas que tem uns espaçozinhos para você completar. Mas se você olhar embaixo, tem a alternativa A, B, C, D, que é as palavras que vão completar os espaços. Beleza? São as palavras que vão completar o espaço. Obrigado, Terra. E não esqueça, você que está fazendo prova escrita, de colocar o seu nome e o nome do seu líder. Está bem em cima, por favor, senão a gente não consegue contabilizar a sua nota. E não tem pegadinha. Oi. Gente, qualquer dúvida que vocês tiverem em relação à prova, podem chamar aí a Kate e a Terno, que elas estão dando por vocês. Só levantar a mão que elas vão até vocês, tá? Se tiver qualquer dúvida.
Pessoal que está com a prova escrita, confere aí se está de 1 a 20 direitinho, tá? Tivemos uma prova duplicada só para verificar mesmo. Se está de 1 a 20 questões. E se você já terminou a sua prova, você fica aí sentadinho. Quando der um certo horário, a gente vai pedir para você trazer aqui na frente, tudo bem? Prova escrita. O pessoal que fez a prova, está fazendo a prova online, se você terminou, se desconecte do Wi-Fi da igreja, por favor. Se você terminou, tudo bem? Obrigado.
quem. Quem terminou a prova, fica aí rapidinho. Tem algumas pessoas que ainda estão fazendo, beleza? Quem está fazendo a prova no Wi-Fi da igreja, por favor, que já terminou, se desconecte. Por favor, para ajudar os outros irmãos. Fala aí. Quem já terminou a prova, levanta a mão. Muita gente já terminou, mas tem gente fazendo ainda. Então vamos deixar aí a conversa para depois, para não atrapalhar o irmãozinho do lado, beleza? Mas quem já fez a prova escrita, já terminou, vocês vão fazer o seguinte. Vocês vão passando por lado aqui pro corredor, tá? Para até a pessoa que está aqui no corredor, que tiver com a prova escrita.
Vamos fazer o seguinte, para não atrapalhar, fica aí num lugarzinho de vocês mesmo com a prova, beleza? Aí quando a gente encerra todo mundo junto. O povo da modernidade, o povo online ainda está fazendo a prova. Se você enviou sua prova online e não apareceu o okzinho lá, o confirmado, apareceu só uma tela branca por causa da internet que está um pouquinho lenta, o Ebert está verificando ali, mas a grande maioria foi enviado, tá? Grande maioria. Até agora a gente não viu ninguém que não foi enviado. Mas não fiquem tão nervosos assim. Tudo bem? Aí o povo que tiver a prova escrita, pode trazer aqui, tá? Pode vir aqui e deixar aqui na frente. Tudo bem? Vocês podem vir. Quem tiver com a prova escrita, já terminou, pode vir. O pessoal da galeria, vocês desse lado aqui, ó, todinho vão entregar pro Johnny. Johnny, fica em pé. Se tiver com prova escrita. E desse lado aqui, vocês vão entregar... Deixa eu ver que eu não tô vendo ninguém dele. Quem é que tá lá? Levanta a mão aí. Alguém? Pronto, fica em pé. Vai ser tu mesmo. Aí entrega para ela. Pode ficar em pé, para eles te verem. Aí, beleza. Entreguem para elas. Vamos entregar aqui depois, tudo bem? Quem tiver com prova escrita aí em cima. Estamos chegando no nosso encerramento já, gente. Uma averiguação fácil dessa. Fácil. 20 questõezinhas só. Se você terminou, você pode vir trazer aqui na frente. E volta para o seu lugarzinho. Vamos lá. Já tem muita gente com prova. Gente, as crianças lá estão sendo liberadas, mas não é para sair, tá? Pai, mãe, fique aqui sentadinho esperando. Gente, a gente vai ter que encerrar a prova. E aí? Já? Todo mundo? Vamos lá, vamos lá. Já passou 30 minutos, 20 provas, ou 20 questões. Mais de 1 minuto para cada questão. Não se preocupe que vai ter outra prova no final também. Dá para você recuperar esse pontinho aí. Tranquilo. 3 minutos. 3 minutos. Foi, se não foi. Entrega das mãos de Deus e taca aqui na frente. Vai no a mamãe mandou eu bater.
Vamos lá, vamos lá. Gente, só um pouquinho de silêncio, tá? Por favor. Conversa baixinho aí com seu amiguinho do lado. Dois minutos. Tô adiantando já. 2 minutos. Foi, se não foi, já era. Tem alguém fazendo a prova ainda? Quem estiver fazendo, levanta a mão. Vamos lá, vamos lá. Galeria, tem alguém fazendo prova ainda? Vamos lá. Rapidinho. 1 minuto. Tô meio ruim de visão, vi 1 minuto ali. Vamos lá, vamos lá. Foi. Gente, encerrada a nossa prova, acabou. Quem fez, traz aqui pra frente. Quem ainda tá coisando alguma coisa, pode trazer, tá? Tranquilo. E a nossa matéria ainda continua, ainda temos mais 3 aulas e na última aula temos outra averiguação. Tem como você recuperar isso fácil, beleza? As crianças já foram liberadas, você pode ir lá buscar. E o pessoal que é do segundo culto, até o segundo culto. Quem é do primeiro, até daqui a pouco. Pode ir embora. E o pessoal que está fazendo prova, pode trazer aqui, tá? Pode trazer. A da galeria, o Johnny, pode juntar aí e trazer. A maioria online, né? Aí em cima.